Já, quando eu perguntar, o só faz farinha. Eu não vai fazer nada nem se usar. Porque só falta lá. Atrapalhando. Já está desaparecendo.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Só um segundo. Meninos, como a conexão ela está instável, hoje nós vamos trabalhar com exercício, tá? Aí eu já mandei os exercícios lá no grupo de WhatsApp. Aí se vocês quiserem tirar foto agora dos exercícios, caso a conexão caia, vocês passarem para o caderno, eu vou colocar aqui no primeiro exercício. Primeiro exercício é esse aqui, tá dando para todos verem? Porque hoje a gente vai trabalhar com essa lista, são 8 exercícios. Sobre energia elétrica. Vocês querem tirar fotos dos exercícios ou vocês conseguem entrar no grupo e baixar a lista? Alguém pode me dizer o que acha melhor? Essas atividades já estão todas respondidas, porque são exercícios para a gente praticar juntos, tá? Lembrando que caderno vale nota. Então, vamos lá. Ninguém me disse nada, então vamos à resolução das atividades. O número 1 diz assim: a tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. A potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido, determine o custo mensal da energia elétrica por essa residência. A tabela está organizada assim: aparelho, chuveiro, uma quantidade, potência 550, tempo mensal de uso 30 horas. Ferro elétrico, quantidade de 1, potência 1000 watts, tempo mensal de uso 10 horas. Geladeira 1, potência 500 watts, tempo mensal de uso 720 horas. Lâmpadas 10, quantidade 10, potência 100 watts, tempo mensal de uso 120. TV, quantidade 2, potência 90 watts cada uma. Tempo mensal de uso 20 horas. Então, vamos à solução. Primeiro, né? Para a gente saber o consumo de energia elétrica mensalmente, a gente tem que usar a fórmula. Energia elétrica é igual a potência vezes a variação do tempo, que é o ΔT. Essa equação tem que ser aplicada para cada um desses aparelhos indicados na tabela, para que a gente saiba qual é a quantidade de eletricidade, energia elétrica usada no decorrer do mês, tá?
Então, os valores aqui das potências devem ser divididos, né, por 1000 para serem transformados por quilowatts. Então, sendo assim, vamos lá. Chuveiro, potência 550, ou vamos ver lá se é 5,5, né? 5.500. 5.500 vezes 30 vai dar aí um consumo de energia de 165 kWh. Ferro elétrico, a potência 1,10, 1, na verdade, né, que é 1000. Tempo de uso 10 horas, 10 kWh de energia elétrica consumida no mês. Geladeira, potência 0,5. Tempo de uso 720. Energia elétrica consumida mensalmente 360. Presta atenção que tudo isso aqui, ó, detalhe importante, está tudo em watts, tá? Para a gente calcular a potência, ó, a gente tem que transformar esse watts em quilowatts. Para isso, a gente divide por 1000, tá? Porque 1 quilowatts tem 1000 watts, tá? Então, divide por 1000. Por isso que ficou assim, ó. 5,5, 0,5, 0,1, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez é transformar as potências desses aparelhos aí para quilowatts. Tá bom? Então, ó, a geladeira, ela tinha, por exemplo, a geladeira, ela tem 500 watts. Eu vou transformar isso para quilowatts, eu vou dividir por 1000. Fica, então, 0,5, tá? Quilowatts. Vezes o tempo de uso, que é 720. Multiplicando isso aí, nós vamos ter um gasto de energia elétrica de 360 kWh. As lâmpadas eram 10, né? Consumo de potência da lâmpada era quantos watts? Vamos ver. Tabela. Aqui, ó. As lâmpadas eram 100 watts. Divididos por 1000 vai dar 0,1 quilowatts, tá? Então, a potência das lâmpadas é 0,1 quilowatts vezes a quantidade de horas, 120. Vai dar 12 kWh. Porém, essa resposta corresponde apenas a uma única lâmpada. E na casa toda tem um total de 10 unidades. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar esses 12 kWh e multiplicar por 10. Então, todas as 10 lâmpadas vai gastar mensalmente 120 kWh de energia. A TV é a mesma coisa. Vamos transformar a potência da TV para quilowatts. Então, divide por 1000, tá? 90 dividido por 1000, 0,09. Vezes o tempo de uso, 20 horas, dá um total de eletricidade de 1,8 kWh. Porém, essa resposta também corresponde apenas a uma única TV. Lá tem duas. Então, o que a gente faz? 1,8 multiplica por 2. Então, as duas TVs gastam um total de 3,6 kWh de energia mensal. Agora, a gente tem o total de energia mensal gasta por cada aparelho, tá? Cada aparelho gasta X de energia. A gente precisa do consumo total de energia elétrica gasta por todos eles. O que a gente faz? Soma a energia gasta de cada um. Então, somando tudo, nós temos uma energia gasta mensalmente por todos esses aparelhos aí de 658,6 kWh. Então, isso aqui é o gasto de eletricidade mensal, tá? Energia elétrica mensal. Agora, o que a gente precisa saber? Quanto que a pessoa vai pagar isso em dinheiro? Se 1 kWh é cobrado 50 centavos, a gente vai multiplicar, então, 658,6 por 50 centavos. Multiplicando, nós vamos ter, a pessoa vai ter que pagar mensalmente R$ 329,30, tá? Então, tá aí o resultado final.
O chuveiro de uma residência possui potência elétrica equivalente a 5.000 watts. Sabendo que nessa casa moram 5 pessoas e cada uma toma 2 banhos diários de 15 minutos, determine o consumo de energia elétrica mensal em kWh correspondente ao chuveiro. Fórmula da eletricidade, né? Porém, olha só. Primeiramente, né, nós precisamos saber quanto tempo o chuveiro é utilizado por mês. O mês tem quantos dias? Então, 30 dias. Aí há um total de 10 banhos por dia, com duração de 15 minutos cada. Ou seja, se a gente multiplica isso daqui, dá um total de 150 minutos por dia. 150 minutos por dia vai render aí 4.500 minutos por mês, tá? Como que a gente descobre isso? A gente vai pegar esses 150 minutos aqui por dia e multiplica por 30. 4.500, tá? Minutos por mês. Sabendo que 60 minutos equivale a 1 hora, então a gente vai dividir esse tempo total por 60, para a gente ter esse valor total em horas, porque não é contado em minutos. O uso do aparelho é contado em horas. Então, 4.500 dividido por 60 minutos dá 75 horas gasto mensalmente, tá? Então, agora é fácil, a gente sabe a potência do chuveiro, sabe o total de energia consumida, a gente pode jogar na fórmula da eletricidade. Eletricidade é igual a potência vezes o tempo de consumo, tempo de uso. A potência do chuveiro, ela deve ser dividida por 1.000, por quê? Porque ela está em watts, nós temos que transformá-la para kWh, tá? Então, transformando essa potência do chuveiro em kWh, a gente vai ter 5 de kWh vezes a nossa potência, vezes o nosso tempo de uso, que é 75, tá? 75 horas. Então, 5 vezes 75 vai dar um gasto de energia mensal de 375 kWh de uso desse chuveiro aí. Tá bom? Então, é assim que resolve essa conta. Então, a gente pega os 5.000 watts do chuveiro com a potência, transforma para kWh. Lembrando que 1 kW tem um total de 1.000 watts. Então, só dividir. Terceiro cálculo. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno quente, acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez, evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente, utilize na instalação elétrica os fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? Potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. Será que a gente, usando trocando esses aparelhos, a gente vai diminuir a potência dele? Tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos, será que a gente vai reduzir o tempo de uso? É assim, trocando o aparelho que a gente reduz o tempo de uso? Consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, consumo de energia térmica convertida em energia elétrica, consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. Então, todas as recomendações aí citadas no enunciado faz referência à diminuição da quantidade de energia elétrica, que é transformada em calor, tá? Devido ao efeito Joule, ou seja, consiste na transformação de eletricidade em calor, que é responsável pelo alto consumo de energia. Então, a alternativa certa é a letra
C, consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Número 4. Em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com potência de 1.500 watts ficou ligado por mais tempo, chegando a uma marca mensal de consumo igual a 7.500 watts-hora. Determine por quanto tempo esse aparelho ficou ligado por dia. Então, vamos lá. Por meio da equação da energia elétrica consumida, a gente vai poder calcular, né? Energia elétrica igual a potência vezes o tempo. Pode ver que tudo está em watts por hora, então tá a mesma conotação. Então, ó, energia 7.500 é igual a potência de 1.500 vezes o tempo. Então, dividindo aí 7.500 por 1.500, ele ficou ligado por 5 horas. Vamos mais uma, né? Se der tempo, vamos mais uma aqui. 10h19, ela vai até 10h30. Não, até 10h30. Então, tem mais uns minutinhos. O Sol terá liberado ao final da sua vida 10 elevado a 44 joules de energia em 10 bilhões de anos, correspondente a uma conversão de massa em energia por um processo governado pela equação E energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é o C ao quadrado. Deduzida, né? Foi deduzido pelo físico alemão Albert Einstein em sua teoria da relatividade, publicada em 1905. A massa perdida pelo Sol durante esses 10 bilhões de anos será de aproximadamente em quilogramas. Use velocidade da luz como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aplicando a fórmula, a gente tem a eletricidade, a energia, 10 elevado a 44 vezes a massa, vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. 10 elevado a 44, que é a nossa energia, é igual multiplicação de potência de mesma base. Vai ficar 3 vezes 3, 9, conserva a base 10, somos expoentes, 10 elevado a 16, vezes a massa, que é o que a gente quer descobrir. Lembrando que ele quer essa massa em quilograma. Então, a gente vai ter aí, ó, pessoal, que a massa é igual 10 elevado a 44 dividido por 9 vezes 10 elevado a 16. Na divisão de bases iguais, conserva-se a base sobre os expoentes. Então, a gente tem aí, ó, aqui a gente não tem numerador nenhum, considera 1. 1 dividido por 9 vai dar 0,0, quer ver? 0,1, por exemplo. Vezes 10 elevado a 28, tá? Porque 44 menos 16 vai dar 28. Então, o que a gente vai fazer? Transformar isso em quilogramas. Transformando isso em quilogramas, a gente vai ter um resultado, ó. Peraí. Se a gente divide por 1.000, nós vamos ter 0,0, tá? E aí, dividindo por 1.000 de novo, nós vamos ter 28 menos 1, ó, 0, né? Vezes 10. Aí, nós vamos ter 28 menos 1, que vai ficar 27. Então, 10 elevado a 27 quilogramas, porque a gente vai passar a massa para quilograma, tá bom? Então, dividindo o resultado por 1.000, nós vamos chegar nesse resultado aqui. Zero não precisa aparecer, fica só a potência, tá? 10 elevado a 27 quilogramas.
Na avaliação da eficiência de usinas, quanto à produção e aos impactos ambientais, utilizam-se vários critérios, tais como razão entre produção efetiva anual de energia elétrica e potência instalada, ou razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório. No quadro seguinte, esses parâmetros são aplicados nas duas maiores hidrelétricas do mundo, que é a Itaipu no Brasil e Três Gargantas na China. Segunda tabela, ó, a gente vai ter segunda tabela, a gente tem aí a potência instalada, que são os parâmetros, 12.600, 18.200 em Três Gargantas. Brasil, 2.600. Produção efetiva, Itaipu, 93 bilhões de quilowatts horas por ano e Três Gargantas, 84. Área inundada no Brasil é 1.400 quilômetros quadrados e Três Gargantas, 1.000. Com base nas informações, avaliar a afirmativa. A energia elétrica gerada anualmente, a capacidade nominal máxima de geração de hidrelétrica de Itaipu são maiores que as hidrelétricas de Três Gargantas? Não. Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas no uso de potência instalada e produção de energia elétrica? Sim. A razão entre potência instalada e área inundada? Pelo reservatório é mais favorável na hidrelétrica de Três Gargantas do que em Itaipu? É correto apenas o que se afirma em quais alternativas? 2 e 3, tá? Letra E é a correta. Vai ficar faltando uma questão, eu acho. O funcionamento de uma usina nucleoelétrica típica baseia-se na liberação de energia resultante da divisão do núcleo de urânio em núcleos de menor massa. Processo conhecido como fissão nuclear. Nesse processo, utiliza-se uma mistura de diferentes átomos de urânio de forma a proporcionar uma concentração de apenas 4% do material físsil. Gente, material físsil é um material que catalisa, ele faz a aceleração, faz o processo ficar mais rápido, tá? Em bombas atômicas, na utilização de concentrações acima de 20% de urânio físsil, cuja obtenção é trabalhosa, pois na natureza predomina o urânio não físsil. Em grande parte do armamento nuclear hoje existente, utiliza-se, então, como alternativa o plutônio, que é um material físsil produzido por reações nucleares no interior do reator das usinas nucleoelétricas. Considerando essas afirmações, é correto afirmar o quê? A disponibilidade de urânio na natureza está ameaçada devido à sua utilização em armas nucleares? Não. A proibição na instalação de novas usinas não causará impacto na oferta mundial de energia? Claro que causa, até porque a produção de energia de uma usina nucleoelétrica ela é até mais viável, mais barata. A existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um dos seus subprodutos seja utilizado como material bélico? Letra C, tá? A obtenção de grandes concentrações de urânio físsil é viabilizada em usinas nucleoelétricas. A baixa concentração de urânio físsil em usinas nucleoelétricas impossibilita o desenvolvimento energético? Verdade, a alternativa D é correta. É isso. Então, a gente fica por aqui, vai faltar uma questão só para a próxima... Uma questão não, 2 questões para a próxima aula. A gente continua com mais alguns exercícios e dá continuidade ao conteúdo, tá? A aula praticamente já acabou, falta só 2 minutinhos. Pessoal da escola, se estiverem me ouvindo, vão lá no grupo, recadinho dessa atividade está lá, passar para o caderno valendo nota.
Também já é material para vocês estudarem para a prova, tá? A gravação da aula também será postada lá. Qualquer dúvida, é só me chamarem pelo WhatsApp. Tenham um bom dia, pessoal.